Reportagem atualizada às 16 horas de 14 de dezembro de 2021. Um estudo publicado nesta terça-feira, 14/12, com base em dados da África do Sul, traz novas pistas sobre o comportamento das vacinas diante da variante Omicron, considerada preocupante por ter um alto número de mutações em relação ao coronavírus original. Os dados ainda são preliminares, mas apontam que pessoas que receberam 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech tinham 70% de chance de evitar hospitalizações por Covid-19 e um índice menor em comparação com os 93% de proteção que a mesma vacina oferecia contra a variante Delta. A proteção contra infectar-se pelo coronavírus também diminuiu com as 2 doses, de 80%, no caso da Delta, para 33%, no caso da Omicron, aponta o estudo, conduzido pela Discovery Health, uma administradora de planos de saúde na África do Sul. Esse é um dos primeiros estudos de fora de laboratório a avaliar o comportamento da Omicron no mundo real. O estudo foi feito com base no resultado de mais de 211 mil testes de Covid-19, sendo 78 mil desses casos atribuídos à Omicron, entre 15 de novembro e 7 de dezembro. Outra vacina que está sendo aplicada nos sul-africanos, a da Janssen, também é alvo de um estudo no país, cujos resultados preliminares indicam que a vacina continua sendo capaz de proteger contra casos graves da Covid-19 e contra mortes. Outros estudos, também considerados preliminares, também traziam boas e más notícias a respeito do comportamento das vacinas diante da Omicron. A nova variante do coronavírus parece ter mais capacidade de escapar da imunização, mas há indicativos de que imunizantes ainda protegem em grande medida contra eventuais casos graves de Covid-19. Além disso, quem já teve a oportunidade de tomar a dose de reforço parece estar mais bem protegido contra o vírus, inclusive contra a nova variante. No dia 8 de dezembro, as empresas Pfizer e BioNTech apresentaram dados próprios, ainda preliminares, indicando que a proteção da vacina de fato cai drasticamente diante da nova variante. No entanto, disseram, a dose de reforço do imunizante aumentaria consideravelmente a defesa do sistema imunológico contra a Omicron. Plasma de indivíduos que receberam 2 doses da vacina atual contra a Covid-19 teve, em média, uma redução de mais de 25 vezes na neutralização contra a Omicron em comparação com as formas anteriores do vírus, indicando que 2 doses da Pfizer podem não ser suficientes para proteger contra a infecção da Omicron, afirmou o comunicado das empresas, ressaltando, porém, que indivíduos vacinados ainda parecem estar protegidos contra as formas mais graves da doença. A aparente boa notícia é que a dose de reforço da Pfizer faria recuperar essa proteção. Segundo dados preliminares, a terceira dose provê um nível parecido de anticorpos neutralizantes contra a Omicron do que as 2 doses contra as demais formas do vírus, além de manter a proteção contra formas mais graves da Covid-19, ainda segundo as 2 fabricantes. A segunda e terceira doses são comparáveis a enviar seu sistema imunológico para o ensino médio e depois para a universidade para aprofundar drasticamente seu conhecimento. Não se trata apenas de repetir a escola primária indefinidamente. Ele disse que, apesar de tudo que se falou sobre as habilidades da Omicron, um sistema imunológico altamente treinado é um ambiente incrivelmente difícil e hostil para o vírus e suas variantes. Por enquanto, porém, diante da desigualdade vacinal ainda existente no mundo, a Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou nesta terça-feira, 14, que a prioridade deve ser completar o esquema vacinal básico de grupos desprotegidos ao redor do mundo, antes de priorizar as doses de reforço. Ao mesmo tempo, as empresas Pfizer e BioNTech dizem que estão desenvolvendo uma vacina específica contra a variante Omicron, a ser entregue em até 100 dias, dependendo de aprovação de órgãos reguladores. Em 7 de dezembro, um pequeno estudo ainda em fase pré-print, ou seja, não revisado por outros cientistas, realizado na África do Sul onde a Omicron foi identificada e tem avançado rapidamente, chegou a conclusões que apontam na mesma direção dos estudos citados acima.
A partir da análise dos anticorpos de 12 pessoas que receberam a vacina da Pfizer, sendo que metade delas havia sido também previamente infectada pelo coronavírus e a outra metade, não, os pesquisadores notaram que os anticorpos produzidos pelas pessoas eram muito menos eficientes em impedir a infecção contra a Omicron. No entanto, a percepção do autor do estudo, Alex Sigal, virologista do Instituto de Pesquisa em Saúde na África em Durban, é de que embora eu ache que vai haver muita infecção, não tenho certeza de que isso vai se traduzir em sistemas de saúde colapsando, disse ele ao The New York Times. Minha impressão é de que conseguiremos ter a situação sob controle. A boa notícia, aqui, é que o virologista temia inicialmente que, diante de um vírus tão mutado, as vacinas se provassem totalmente ineficazes, mas isso não aconteceu. Sigal acrescentou que ainda será necessário estudar melhor os efeitos de doses de reforço das vacinas, mas sua suspeita é de que quanto mais anticorpos você tiver, melhor você vai se sair contra a nova variante. Além disso, vale lembrar que as vacinas desencadeiam uma reação imune que vai muito além da produção de anticorpos, reação esta que não é mensurada pelos estudos listados aqui. Anticorpos neutralizantes funcionam, imunidade celular também vai funcionar porque células travessa de memória número A são enganadas tão facilmente por variantes. Elas se ativaram por pedacinhos muito pequenos da proteína spike, então, mesmo que ocorram mutações, células travessa podem responder porque número em todos os pedacinhos da proteína mutaram. Variantes são uma ameaça ao controle da pandemia, mas variantes não vão comprometer completamente o que ganhamos com a imunização. Há, ainda, um outro estudo ainda preliminar, e sem revisão de pares, e patrocinado por fabricantes de vacinas, que avaliou especificamente a eficácia de doses de reforço, no caso, as da Pfizer e da Janssen, em 65 indivíduos. Embora não seja específico sobre a Omicron, o estudo sugere que a dose adicional da vacina aumenta as respostas de anticorpos em pessoas que haviam sido vacinadas ao menos 6 meses antes com a vacina da Pfizer. No entanto, os pesquisadores ressaltam que a duração desse aumento na imunidade ainda é desconhecida. Ainda será necessário fazer mais estudos sobre como essas e as demais vacinas se comportam perante a Omicron e, também, como a dose de reforço pode aumentar a proteção das pessoas. Nesta terça, 12, a OMS afirmou que as evidências iniciais indicam que existe um pequeno declínio na eficiência das vacinas existentes contra casos graves de Covid-19, embora o declínio seja maior na prevenção contra a infecção em si e contra casos leves. Temos vacinas altamente eficientes, que se provaram eficazes contra todas as variantes até agora, em termos de prevenção de formas severas da Covid-19 e hospitalizações. Não há motivos para crer que será diferente com a Omicron, afirmou no início de dezembro a agência France Presse Mike Ryan, diretor de emergências da OMS. Governos e cientistas seguem em alerta para monitorar os efeitos da Omicron à medida que ela avança. Uma grande e repentina onda da Omicron ainda pode causar problemas, mesmo que cause apenas sintomas moderados para a maioria das pessoas, explica o repórter James Gallagher. Se os poucos que tiverem casos graves de Covid-19 se infectarem com a Omicron ao mesmo tempo, isso pode voltar a colocar pressão sobre os sistemas de saúde.